Vamos lá, turma. Uma questão super importante do ser espiritual. Certeza que vocês já ouviram falar sobre karma e dharma. Uma maneira muito simples de entender o que é cada um e a diferença é que os dois representam leis universais. Não dá para fugir. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Não importa o quanto somos virtuosos ou não. Qualquer ação nossa tem uma consequência. O karma são as nossas ações negativas que ficam registradas e nós vamos responder a essas leis com essa dívida. Nós temos uma dívida. Você tem uma dívida. Então vamos pensar assim. Pensando nas 10 partes do ser, toda vez que você faz algo contra aquela parte do ser, você tem uma dívida com aquela parte do ser. Toda vez que você faz algo positivo, que você vai ter uma consequência positiva, isso é Dharma. Então, Dharma são registros positivos e Karma são registros negativos. A gente fala assim, essa pessoa está passando por isso, por esse sofrimento todo, isso deve ser kármico. Quando a gente fala assim, a gente quer dizer, em outras palavras, essa pessoa está sofrendo porque ela fez coisas muito erradas. Principalmente quando a gente vê que no momento essa pessoa é inocente, uma criança, ou uma pessoa que não tem nem idade para fazer tanta coisa errada, para colher tanta coisa ruim. Então ela não está colhendo do agora. Nós estamos falando de um ser eterno. Isso nos faz ser mais responsáveis. Saber sobre isso, sobre os karmas e os dharmas, nos tornam pessoas mais responsáveis pelas nossas atitudes. Porque as nossas omissões, quando a gente coloca a culpa no outro, a gente deixa de fazer alguma coisa para não desagradar alguém. Se a gente levar em consideração que tudo que for feito ou não for feito vai, no final das contas, ser computado na nossa história, no nosso espírito. Se a gente ficar só preocupado com aquilo que a gente está devendo, a gente acaba não ganhando. Vamos levar isso para a prática? Se a gente ficar só reclamando daquilo que a gente está passando, ao invés de produzir algo de saldo positivo, a gente vai continuar só dentro daquela dívida. Vamos supor que em algum momento na vida, vamos trazer isso para a vida mesmo material. Você assumiu uma dívida, uma prestação, você comprou algo e você assumiu 6 anos para pagar. Eu lembro quando o carro estava sendo vendido por R$500, né? A pessoa assumia 10 anos de dívida. Ela não se tocava que ela podia ser mandada embora ou que aqueles R$500 podia fazer falta. Mas vamos supor que fosse esse caso. Você assumiu uma dívida para pagar em 6 anos de R$500 por mês. Você já assumiu essa dívida. Essa dívida já é sua. Todo mês você paga um pouquinho daquilo. Se você todo mês ficar reclamando, cada vez que você for lá pagar o seu boleto, você está pagando o boleto e está reclamando. Você está pagando o boleto e está reclamando. Aquilo que você tem, que você comprou, ele já vai receber uma carga ruim. Já é uma carga ruim. Você vai lá e paga. Então vamos colocar que você tem 6 anos para pagar, 12 parcelas por ano, para pagar aquela conta. E você, cada vez que vai pagar a conta, você reclama.
Que porcaria que eu assumi isso. Onde que eu estava com a cabeça que eu fiz isso? E fica. Aquilo que você comprou que era para ser legal, já nem é tanto. Já recebe uma carga negativa, porque você transformou isso num karma, num peso. Você acabou transformando aquilo num peso. Ah, mas eu já assumi a dívida. Qual é a outra maneira que você pode lidar com as suas dívidas? Assumiu? Tem que pagar, tem que pagar. Compromisso é compromisso. Você pode começar a colocar também atenção como ganhar mais para poder pagar essa dívida de uma forma mais fácil. E entra uma atitude positiva. Eu tenho as minhas contas do mês para pagar. Eu não vou ficar, isso eu particularmente, eu não fico focando muito naquilo que eu posso tirar. Eu sei que tem gente que foca e não discuto, porque eu até acho que essa pessoa está certa, mas para mim não funciona. E eu estou sendo muito sincera, e nesse curso, do início ao fim, tudo que eu falo para vocês tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com a verdade universal, porque eu não sei. A gente nunca vai saber. A gente só vai saber se tudo aquilo que a gente está aprendendo, se vai funcionar. Mas para mim tem funcionado. Eu não fico arrumando um jeito de gastar menos. Eu posso evitar assumir novas dívidas. Mas as dívidas que são minhas, elas já são minhas. Ao invés de ficar reclamando muito, como eu posso negar, como que eu posso fazer, eu busco ganhar mais. Que era o Dharma. Criar novas possibilidades. Ah, eu assumi uma dívida. A dívida já é minha, eu vou ter que acertar. Eu vou ter que acertar essas contas. As contas que eu assumo na matéria, de verdade, não estou falando de espírito, na matéria, elas já estão ali. Eu estou disposta a desfazer daquilo. Eu já assumi, de alguma forma aquilo é importante para mim. Eu precisei daquilo. Eu arrumo uma maneira de ganhar mais. Então, levando isso para o lado do espírito, você tem um problema. Você fala, isso é kármico. Essa família, esses pais, eu não aguento mais. Essa vida financeira. Aí você fica, nossa, eu nasci numa família assim. Né? Normalmente a gente leva muito karma para a família, para a condição que a gente nasceu. Por quê? Porque você fala, por que eu nasci aqui? Por que meu amigo é família muito mais legal? Os pais são maravilhosos com ele, os meus... Sabe aquelas histórias, que aquele lenga-lenga, aquela pessoa fica reclamando do passado. O que é o Dharma nesse sentido? O que eu posso fazer para que eu tenha mérito? Para que eu tenha saldo? O que eu posso fazer em cada parte do ser para que isso me deixe um saldo positivo? Tá, eu tenho que lidar com essa situação. Eu tenho que lidar com essa situação. O que eu posso fazer para eu conseguir transmutar? Eu acredito que a grande sacada das nossas dívidas, dos nossos karmas, é a transmutação. O que dá para fazer para que eu transmute os meus problemas? Uma dica: quando você supera, você aceita e começa a trabalhar aquilo sem revolta, mas numa atitude firme de superar aquela dor. E aí você vai para a cura. E aquilo que era kármico, aquilo que era uma fatalidade na sua vida, que é uma vida difícil, você começa a aceitar. Tá, eu aceito isso como é até agora, mas eu quero trabalhar isso aqui agora para que fique melhor essa condição. Aí eu preciso me esforçar. Porque só reclamar a gente não precisa se esforçar. Para reclamar é fácil. É só você olhar para o problema e começar a maldizer esse problema, reclamar desse problema. Quando você resolve ter uma atitude diferente, peraí, tá, eu tenho esse boleto, eu tenho que pagar esse boleto. Ah, mas esse boleto tá caro, você assumiu esse boleto. Tá, o que eu posso fazer para ganhar mais? Porque se eu ganhar mais, fica mais fácil pagar isso. E como que a gente ganha mais? Fazendo coisas melhores. Pegar aquilo que você tem
de potência, as suas forças, as coisas que você sabe, trabalhar questões da sua vida para transmutar os seus karmas, os seus problemas e ajudar outras pessoas. Aí vem a grande sacada, a fazer o mesmo por elas. Quando você se ajuda numa cura e começa a ajudar outras pessoas a superarem os karmas e a trabalhar de uma maneira mais positiva a própria vida, você começa a ter saldo positivo. E isso é Dharma. Quando você ajuda outras pessoas a melhorarem suas condições, a superarem os seus karmas, a curar as suas feridas, você multiplica aquilo que você faz só por você, por quanto de pessoas que você ajudou. Isso torna um saldo positivo. As pessoas que ganharam muita luz aqui, que vieram para ajudar muita gente e ajudaram, imagina o saldo positivo na espiritualidade. Qualquer coisa errada que tivesse feito já deixou para trás. Na hora do vamos ver, paga também que nem vê, porque tem tanto. É esse raciocínio que eu quero trazer aqui. Por quê? Porque isso é ser espiritual. Ser espiritual. Isso é ser espiritual. Isso não é apenas ser humano. Porque quando você começa a trabalhar, olha só, essa é a grande mensagem do ser espiritual. Vamos captar isso. Quando eu começo a trabalhar pela minha melhoria e eu supero as minhas dores, que eu posso dizer que são os meus boletos, e eu ajudo outras pessoas a pagarem seus boletos de uma maneira mais doce, mais leve, mais amena. Eu tiro aquela reclamação da fila do banco na hora que você tem que ir lá pagar. Então eu já melhoro todo o ambiente planetário. Eu ajudo que as pessoas superem as próprias dores, transmutem e acabam fazendo a mesma coisa por outro. Esse crescimento começa a ser exponencial. Na hora que eu chego nessa continha, eu facilito os meus boletos, porque eu tenho uma conta de 500 que eu achava que era muito difícil de pagar, mas eu passo a ter um saldo de 5.000 e que eu não tinha antes. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar a minha vida e parar de reclamar do que eu tenho que pagar. E trabalhando a minha vida, agindo, fazendo, melhorando quem eu sou. E eu melhoro meu ser espiritual. E ajudando pessoas a melhorarem quem elas são, eu ajudo o ser espiritual delas. Eu acabo recebendo multiplicado por milhares. Porque ser espiritual é o cara. Nada de ser espiritual é pequeno. E você começa a ter bênçãos. Então, ao invés da gente olhar para o nosso karma e ficar naquela reclamação, naquela chateação, desfoca do karma, liga na sintonia do Dharma. O que eu posso fazer? Eu quero ser uma pessoa melhor. Nossa, eu quero parar com essa paranoia de reclamar. Eu quero uma coisa melhor para a minha vida. E quando você começa a ter uma vida melhor, você proporciona essa melhoria para outro. E aí, as coisas mudam. Você começa a ganhar luz. A luz, ela vai começar a vibrar muito mais em você quando você começar a ter atitudes espirituais. Atitudes que melhorem o tempo inteiro. E nunca uma atitude espiritual é egoísta. Porque o espírito, se tivesse que evoluir sozinho, ele ia fazer isso lá no outro plano. Ele já veio no planeta Terra, que é um lugar kármico por natureza,
onde bonzinho e malzinho vêm junto, onde o sábio e o ignorante nascem juntos, onde o legal, o chato, o inconveniente, o sensato nasce junto, onde tem tudo, todos aqui, vivendo uma experiência confusa, mas vivendo uma experiência, onde todo mundo precisando encontrar o caminho da evolução, que é a mesma linha da luz, e cada um com uma lanterninha pequenininha, acendendo, tentando enxergar por onde que tem que ir. Quando você começa a clarear para você e a sua luz servir para clarear o caminho dos outros que estão junto, aí você vai. Aí você vai. Aí você começa a liberar o karma. Ah, mas o que eu fiz eu vou ter que pagar? Vai. Porque não tem uma atitude ruim que não se pague por ela. Fez, ficou registrado. Só que a proposta da luz, faça mais. Faça por merecer mais luz. Que na hora que você tiver que pagar uma fatura de R$500, você vai pagar sem ver. Você não vai nem perceber. É fácil, você tem um saldo muito grande. E isso vai acontecendo, e eu quero que você preste atenção nas pessoas que te cercam, as pessoas que reclamam muito. As pessoas que reclamam demais de cada coisa. Primeiro, elas não olham para as suas questões pessoais, porque ela acha que aquilo é azar, que não é pagamento, não. E quando acha que é pagamento, fica mais reclamando ainda. É como se tudo de ruim que acontecesse fosse uma fatalidade, ela fosse escolhida para sofrer. Não que ela realmente tivesse responsabilidade com aquilo que está acontecendo com ela. Agora, aquela pessoa responsável, que paga os boletins que tem que pagar e ó, tá pagando, comprou, tá pagando. E vai caçar um jeito de ganhar. E vai ganhar, e vai ganhar. Paga sem ver. Coloca ali o boleto no meio dos outros boletos, paga tudo. E paga ainda com gratidão, pela oportunidade de estar conseguindo pagar. Porque, olha, quando tem certeza que em algum momento, alguma coisa deve ter sido difícil aí, ou não, se não for melhor ainda, quando a gente não tem como pagar uma conta e passa a ter, você paga aquela conta e fica feliz. Não é assim? Fala, nossa, graças a Deus tem dinheiro para pagar essa conta. É assim. Nossa, graças a Deus, tem condições de pagar essa dívida, estou pagando essa dívida, ó, vou pagar, vou me limpar, vou limpar o meu nome e tá tudo certo. E você paga a sua conta, mas seu saldo não para de crescer, não é porque você pagou uma conta, você se tornou mais pobre, pelo contrário, o que você adquiriu já passa a não te dar gasto mais. Essa é a proposta, gente. Não se atenha demais nos karmas. A gente não sabe o que a gente fez, o que o nosso ser espiritual trouxe. Trouxe uma bagagem aí, certeza que não é uma mala leve, não. Ninguém veio isento de uma mala para trazer, para pagar, para abrir, roupa suja, tem que lavar. Vamos focar na possibilidade e nas probabilidades exponenciais do nosso espírito. Pega o que você tem de bom e multiplica. Se é uma pessoa generosa, transforma essa generosidade numa coisa muito boa que você pode trazer um saldo muito bom para você. Ah, você é uma pessoa inteligente, não deixa a inteligência ficar solta. Pega o que você tem de melhor. Eu sou uma pessoa inteligente, eu vou fazer de alguma forma que essa inteligência possa melhorar a minha vida e melhorar a vida das pessoas que me cercam. E se puder, melhorar a vida do mundo. Vou espalhar, porque ser espiritual é aquele que pega aquela virtude e espalha. Mas precisa da sua boa vontade para fazer isso. Precisa de boa vontade. Para pegar aquilo que você tem, que é bom em você, e multiplicar. Multiplicar por 1 milhão.
Quanto mais você conseguir mandar aquela mensagem, você é uma pessoa disciplinada, ajuda outras pessoas a serem também. Ao invés de ficar criticando as pessoas que não são aquilo que você é, olha, essa é a regra de ouro do ser espiritual. Ao invés de ficar reclamando, se vitimizando, não faz isso não. Não vai para o lado do pessimismo, não, vai para o lado da força. Lembra, né? Força e pessimismo. Ao invés de ir para esse lado, caminha pelo lado da multiplicação, do Dharma, do exponencial, do espiritual. O que eu tenho em mim que é bom? Multiplica por 1.000.000. Em vez de ficar, nossa, porque eu sou assim, eu sou super pontual, sou super disciplinada, eu sou uma pessoa determinada. Você viu fulano? Você viu ciclano? As pessoas não têm essa força que eu tenho. Em vez de ficar se promovendo, ajude as pessoas a serem tão bom quanto você. Porque se mais uma pessoa conseguir essa qualidade que você tem, ajude as pessoas a serem melhores. Aquilo que você tem, ajuda elas a conquistarem também. Ensina o caminho, porque você sabe. Não é ensinar, aí vem a falsa, o falso ensinamento, a falsa sabedoria. Você vai ensinar uma coisa que você não é. Por exemplo, você vai ensinar sobre prosperidade, você não é uma pessoa próspera. Você vai ensinar uma pessoa sobre empatia, você não é uma pessoa empática. Você vai ensinar uma pessoa sobre poder pessoal, sobre lutar pelos próprios. Você não faz isso, então não ensine aquilo que você não tem aí de forte. Você tem, mas quanto pequenininho, não adianta. Você tem que ensinar, passar para frente, colaborar para que as pessoas tenham aquilo que você tem, porque você sabe o caminho. Se descobrir o caminho da riqueza, ensina as pessoas a passarem pelo caminho da riqueza. Leva isso como missão, leva isso como trabalho. Eu não posso ganhar. Pode ganhar, porque você está levando para o mundo, as pessoas vão trocar com você. Ensina as pessoas. Ensina as pessoas a se curarem. Você conseguiu se curar, você curou a sua dor do passado, de repente você foi violentado e conseguiu transmutar isso. Quando você passou por um período difícil, você sabe quando doeu, você conseguiu superar, não fica com isso para você não, essa bênção. Coloca ela para multiplicar. Ajuda as pessoas a fazerem a mesma coisa. Olha, eu sei o que você está sentindo, eu passei por isso, eu vou te ajudar. Ajuda 1, ajuda 10, ajuda 1.000. Quanto mais pessoas melhorarem com aquela cura que você teve, mais luz você tem, mais Dharma você tem. Mais o caminho vai se abrir. E aquela continha que você tem que pagar, vai passar. Porque assim, você acabou de pagar um boleto, vai chegar outro, viu? Boleto não para de chegar, não. Mas também você não para nunca de multiplicar os seus talentos. Isso é a multiplicação dos talentos. Aquilo que você tem. Você tem luz de algum lugar que seu espírito sabe que alguma parte do ser ali, por exemplo, você tem lá no Ser Família a capacidade de cuidar. Multiplica isso. Vê um jeito que você pode ajudar muitas pessoas. Como você pode ajudar muitas pessoas a melhorarem, partindo daquilo que é bom em você, uma virtude muito boa em você. A organização, você é uma pessoa super organizada, desenvolve um método de organização, passa isso para o mundo. Ajudar as pessoas a serem mais organizadas. Se você ajudar as pessoas a serem mais organizadas, o mundo vai ganhar com isso. Seu espírito vai ganhar com isso. Isso é Dharma. Não guarda o que você tem de bom para você. Uma vez eu escutei uma pessoa falar, e foi a coisa mais mesquinha que eu já escutei até hoje. Olha, sério, eu não esqueço dessa conversa que eu tive com uma pessoa que falou assim: eu não passo o que eu sei para frente, porque as pessoas vão me tomar, eu conheço, as pessoas são ruins. Se eu passar a minha ideia, as pessoas vão tomar a minha ideia e eu vou ficar sem a ideia. Conclusão? A vida dessa pessoa é mesquinha, porque era uma coisa boa que ela tinha para passar. E ela não passa, não multiplica, não soma. E ela não cria um Dharma. E aí aquela conta que ela tem para pagar vai ficar cada vez mais pesada, porque ela não tem de onde tirar. Aí ela tira o pouco de ânimo que ela tem para pagar a conta.
Imagina se você ganha R$600 e você tem que tirar 500 para pagar um boleto, o boleto tem que pagar. E você não paga, começa a ficar com dívida acumulada, daqui a pouco você está devendo 50 mil. Aquilo que você comprou, ó, nem tanto que você está devendo, porque você não tinha nem de onde tirar. Aí fica para a próxima vida, vai ficando cada vez mais difícil. A ideia é, e aí, quando a gente fala dos processos de limpeza, de purificação, é você trazer esse resgate, é trazer essas coisas, vibrações que ficaram para trás. Vamos limpar, vamos melhorar, vamos trazer coisas boas. Então, gente, guarda isso. Na hora que você for reclamar, que você for pagar um boleto, reclama não. Se esse boleto é seu, está no seu nome, não adianta reclamar, é você que vai ter que acertar ele. Agora, depois, você pode até falar assim, eu não quero isso para mim agora. Tá bom, uma hora você vai ter que acertar. O que são as nossas dívidas? Vamos falar um pouquinho disso? São questões, virtudes, trabalhar questões relacionadas à virtude. Quando você usou de uma maneira errada, seria você usar algo não virtuoso para resolver um problema. Nessa hora você criou um karma. Por exemplo, você deveria resolver um problema de uma tal forma. Você deveria resolver um problema usando... a gente falou de inteligência agora mesmo. Vamos usar então essa virtude da inteligência. Podia sentar ali, em algum momento da sua vida, de outra existência, programar uma maneira de fazer alguma coisa. Você roubou uma ideia, você renegou, fingiu não existir, ignorou um problema que era seu para ser resolvido. E aí você usou de um comodismo, enganou ali a vida, tentou disfarçar que resolveu e pôs debaixo do tapete. É sempre ligado à virtude. É sempre ligado à virtude. Faltou tolerância. Vai ser pedido tolerância agora. Porque eu acredito que o karma não está ligado a uma pessoa lá fora. É sempre aqui dentro. Algo em você que não ficou bem resolvido. Era para ter resolvido com mais tolerância, era para ter resolvido com mais inteligência, era para ter resolvido com mais esclarecimento, era para ter resolvido com mais esforço. E aí, em algum tempo, foi resolvido ou não foi resolvido, foi negligenciado, foi disperso, foi ganancioso, era para ter compartilhado. Não, foi ganancioso, deixou todo mundo de lado, pegou tudo. Os karmas, para mim, sempre estão ligados a atitudes, ligadas a virtudes que você não usou e você usou vícios de comportamento que você vinha fazendo isso há muito tempo. Eu formei uma família em algum tempo porque eu queria desenvolver o cuidado, o compartilhar, o amar, e aí quando chegou a minha vez, eu usei da intolerância, do egoísmo, da vaidade e negligenciei a família. E aí eu venho com karma. É com aquelas pessoas? Não são aquelas pessoas já foram, já passou, elas têm outra oportunidade. É agora, com a família atual. Agora eu vou desenvolver, mas é uma família que não me dá valor. Porque aí você promoveu um ambiente familiar num outro tempo, eu estou tentando explicar o que eu acredito que é karma, ruim. E aí você vem vivenciar esse momento ruim. E aí o que seria você lidar com isso, com aquelas pessoas difíceis que você nasceu entre elas, ou você acabou atraindo num casamento. Nossa, mas as pessoas não dão valor, eu sou tão bacana. Continue bacana. Porque você está, além de pagando o seu boleto, de criar um ambiente melhor. Por quê? Você criou um ambiente hostil no seu ser família, em algum momento. Nesse, pagar o boleto seria trazer essas pessoas, esse ambiente que você criou. Isso você está num karma. E como que eu posso fazer um dharma com isso? Ser o melhor que eu posso no ser família.
uma pessoa bacana, sempre trazendo harmonia, trazendo coisas boas para as pessoas, ser uma pessoa mais amorosa, entendeu? Aquilo que eu criei de hostil, de ruim, eu trago com pessoas diferentes, não são aquelas pessoas, são outras pessoas. O Dharma, além de você conseguir trabalhar isso, ainda levar mensagens para o ser família de outras pessoas, multiplicar isso, mostrar o quanto é valioso você cuidar dos filhos, o que isso traz espiritualmente falando. Espero mesmo que tenha ficado esclarecido essa ideia de karma e dharma, porque isso é muito espiritual. Tá bom? Beijo.